Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu inicio mais um Medvlog, já aqui na faculdade. Hoje é dia 31 de março, último dia do mês, e a gente inicia mais uma semana nessa segunda-feira. Já tô aqui no intervalo da minha primeira aula do dia, que é patologia. Já tive a parte teórica e agora a gente vai para a parte prática. Tô aqui em cima no ICB e bora começar com tudo essa semana. Vou gravar tudo pra vocês e eu espero muito que vocês gostem desse Medvlog. Oi, amigos! Cheguei em casa agora, são umas 7 horas e minha aula acabou, 6 e pouco. Tive farmacologia por último, antes tive parasitologia e antes tive patologia de manhã. Foi um ótimo dia, uma ótima segunda e aí depois meu namorado tava lanchando na lanchonete com os amigos dele, aí eu fiquei um pouquinho. E depois eu passei na farmácia pra comprar algumas coisas, porque a minha pele tá descamando já tem quase um mês. E eu não sei o porquê que isso tá acontecendo. Eu acho o único motivo é por conta desse creme aqui, porque foi a única coisa assim que eu mudei na minha rotina. Eu gostei muito dele, mas eu realmente tô achando que ele tá me dando uma dermatite. Tá vendo? Descamando aqui, e tem dia que fica muito vermelho. É sensível mesmo, você vê que a pele tá sensibilizada. Aí eu comprei esse aqui da Nivea pra trocar, porque que acontece? A minha pele tá descamando, tá ressecada, tá precisando de hidratação, de cuidado. Aí eu passava mais hidratante, usei muito inclusive. Não tem nem um mês e já tá assim. Realmente gostei da consistência, mas eu acho que eu tive alguma alergia, algum componente da fórmula que me deu alguma dermatite, assim. Aí eu comprei esse hidratante, comprei também uma pomadinha, que não sei se vai dar certo, foi na pesquisa da internet, mas eu espero que sim. Então é isso, vamos na fé que vai dar. E aí eu vou pensar aqui como que eu vou fazer, o que eu passo. Primeiro vou tomar um banho, óbvio, que eu estou cansada. Agora está calor. E vou tomar banho. Depois vou resolver esse negócio no meu rosto, passar. E vou fazer uma pipoca, gente, que eu tô morrendo de vontade de comer pipoca o dia inteiro. Estudar comendo pipoca, sabe? Então, os planos de hoje à noite é tomar banho, fazer pipoca pra estudar. E depois de estudar microbiologia, né, que é a prova de quinta-feira. Eu já estudei a aula 1, tô na aula 2, revisando, né, e fazendo os flashcards. Aí, eu terminando de estudar, vou trabalhar um pouquinho. E esses são os planos pra segunda. Amanhã eu tenho aula não. Amanhã, primeira vez que eu vou ter aula de tarde, terça-feira. A minha aula terça-feira de tarde acontece de 21 em 21 dias. De manhã vai ser microbiologia, que é essa matéria da prova de quinta, mas a aula de manhã não cai na prova de agora. E de tarde eu vou ter o início de APS 3, que pra quem já me acompanha aqui sabe que eu faço essa matéria desde que eu entrei na faculdade. E essa é a última, então é iniciação à atenção primária. E essa matéria começa no segundo período. Só que como eu fiz ela no meu primeiro, agora no meu terceiro, eu tô fazendo a última, que é a 3. E aí, essa em específico, a 3, funciona de 21 em 21 dias. São rodízios, porque a gente vai atender pela primeira vez. Não sei nem em que pé que vai ser, como que vai ser esse início, mas amanhã ainda não é atendimento, vai ser no laboratório de simulação. Eu acredito que a professora vai explicar, dar orientação e tudo mais. E aí, a partir dessa aula de amanhã, daqui 21 dias, a gente aí sim vai pro posto
E aí começa os atendimentos real oficial. Aí são grupinhos bem pequenos, né, de 5 pessoas, para que seja possível de, quando a gente for pro centro de saúde, a gente atender mesmo, né? Então é isso, tô super animada, é a matéria mais prática, em tese, né, porque eu ainda não tive, então assim, por enquanto é só teórico, mas se for na prática, como eu imagino, vai ser a matéria mais prática que eu vou ter até agora, né? O quarto período em si, ele acaba tendo algumas matérias mais práticas, tem pediatria que a gente já atende, clínica médica eu acho que não atende ainda, e a PS3 que atende também. Então, atende assim, né, gente? Tô falando, mas a gente deve fazer assim, a entrevista inicial e tudo mais. E aí começa. Então essa é a minha primeira matéria, não tô fazendo pediatria ainda, vou fazer semestre que vem. Então é isso. Essas são as novidades. E bora que bora com tudo, que ainda temos muitos estudos pela frente, se Deus quiser. Bom dia, gente. Carinha de quem dormiu bem. Eu fui dormir ontem 9h30. Estava com sono. Aí eu fui dormir, era 9h30 já. Mas eu sempre me engano falando que eu vou conseguir acordar cedo. E eu nunca acordo na hora que eu queria estar acordada. Eu sempre preciso dormir mais um pouquinho. Mas tá ótimo, pelo menos eu tô bem descansada pro dia de hoje. Agora, eu tava pensando se eu passava a pomada ou não. Porque de dia, assim, não dá pra ficar com a pomada, né? Porque fica muito grudento. Mas pra ir fazendo um pouco de efeito, eu vou passar enquanto eu faço minhas outras coisas. E quando eu estiver saindo, eu venho, lavo o rosto e passo hidratante protetor. Mas eu acho que já ajudou. Tipo, tá longe de estar 100% ainda, né? Que foi muito pouco. Mas eu senti que já ajudou no meu rosto. Então, bora que bora. Que, se Deus quiser, rapidinho já vai estar 100%. Agora eu vou trocar de roupa, tomar café e trabalhar um pouquinho para daqui a pouco ir pra faculdade. Oi, amigos! Começando aqui o dia 2 de março, uma quarta-feira. Estou indo para o CAD, que é onde eu vou ter aula. Hoje, como de costume, tenho aula o dia todo. Começamos com fisiologia agora. Que susto! Começamos com fisiologia, 4 horas de fisiologia. Mas, normalmente, como são 4 horas,
a gente tem ou aula prática, grupo de discussão, vamos ver, ou se vai ser 4 horas mesmo de aula. Além disso, hoje eu tenho farmacologia, continuando a farmacodinâmica, e depois eu tenho, antes eu tenho parasitologia. Então são essas as matérias do dia. Amanhã eu tenho prova de microbiologia. Então, concomitante a essas matérias, estarei estudando para a prova. E é isso. Acho que o dia hoje vai ser longo, muito estudo. E bora que bora, vou mostrando tudo que eu consegui. Ontem cheguei super cansada, fiz algumas coisas, mas não consegui voltar aqui para falar um pouquinho. Então hoje eu tento mais tarde dar uma resumida sobre o dia de ontem e também sobre o dia de hoje. Então, bora com tudo para mais um dia. Gente, segundo o professor, parece uma azeitona. Meu Deus, gente, que nojo. Laura. Atendeu o telefone, deve estar sentado aqui. Boa. Oi, amigos, boa noite. Como vocês estão? Porque eu fiz um mega balde de pipoca, peguei algumas frutinhas, peguei água e estou indo começar 100% os meus estudos da noite para a prova de amanhã. Tomei um banho, tô com tempo para ficar lavando cabelo? Não estou, mas eu já tava numa situação que eu acho que ele ia me incomodar e me atrapalhar, mais sujo do que limpo. Então eu já tomei um banho renovador, lavei o cabelo e agora estou pronta para começar. Hoje eu consegui terminar de fazer todos os cards da matéria que eu achava relevante. Então a minha ideia é revisar esses cards. Foram quase 500 cards. Foi muita coisa. E a primeira aula foi a maior, assim, tipo, quase 200 só da primeira aula. São 5 no total. E aí, agora então é revisar tudo isso. E aí eu acho que enquanto eu reviso os cards, eu vou anotando o que for mais importante. E é basicamente isso. Revisão agora de noite. A prova é amanhã às 10. Eu tenho aula de 8 às 10 de bioquímica. E depois microbiologia de 10 a meio-dia. Então essa é a programação do dia de amanhã. De tarde eu não tenho aula. E aí eu pretendo trabalhar logo depois do almoço. Aí eu tô pensando assim, dependendo da hora que eu terminar de trabalhar, eu já vou pra academia. E se eu achar que dá pra fazer alguma coisa, porque eu quero ir num horário bom, sabe? Já que eu não tenho nada fixo amanhã de tarde, eu quero ir num horário tranquilo. Então a minha ideia é ir umas 3 horas. Então se eu terminar de trabalhar um pouco antes das 3, que dê ainda pra fazer alguma coisa, aí eu já começo. Eu preciso amanhã ler um artigo de um trabalho que eu vou apresentar segunda-feira. Então eu já queria começar antes de ir pra academia, que aí eu continuo lendo também no cardio. E depois já começo a estudar para a próxima prova, que é segunda. Então, bora. Mas já tô super feliz. Já vai passar essa primeira prova. Eu sempre fico tensa para as primeiras provas das matérias. Então, é uma tensão atrás da outra nesse início. Eu sei que depois eu acabo ficando mais tranquila, me acostumando com os professores, com as matérias. Mas a primeira é sempre uma novidade. E, como prometido, falando um pouquinho sobre os dias anteriores, né? Terça-feira, eu tive microbiologia de manhã. E aí foi o que eu mostrei pra vocês, né? Na aula prática, a gente viu o resultado
da nossa aula anterior, que a gente tinha testado a mão lavada, sem lavar, com antisséptico e iodo. Aí a minha sem lavar tinha alguns micro-organismos, a lavada tinha um pouco menos, a antisséptico não tinha nada, e o iodo tinha um grande. Eu acho que deu alguma contaminação, não sei se foi minha mesmo, assim, de encostar, ou alguma coisa acabou caindo na placa, mas não era pra ter nada. E aí, a experiência, né, da próxima aula, que a gente começou nessa, é pra ver se a gente tem Streptococcus ou algum strepto, acho que não é o coccus não, aureus, não tô lembrando agora o nome, mas é pra testar se a gente tem essa espécie na nossa nasofaringe. Então a gente foi lá com o swab, fez a coleta e depois a gente passou numa placa de Petri que ia fomentar, né, aquela espécie. Então, tipo, é uma placa de Petri especial, ela tem um teor de sal maior do que o normal. Então, não é qualquer ser vivo, não é qualquer micro-organismo que consegue se desenvolver nela. É realmente para se desenvolver um tipo específico nesse caso, bactéria. E também, se eu não me engano, se for a que a gente quer, ela vai fermentar, porque junto com o sal também tem um carboidrato, que aí quando fermenta fica de outra cor. Então isso vai dar positivo para a bactéria que a gente tá querendo ver se tem. A professora falou que 50% da população tem normalmente. Então na sala devemos ter alguns com, alguns sem. Tô bem curiosa para saber o meu resultado. São bactérias da microbiota mesmo, da nasofaringe, então tá tranquilo elas estarem lá. É realmente que algumas pessoas têm essa colonização, outras não. E depois, gente, eu fui ter a minha primeira aula de introdução à atenção primária à saúde. Ontem, a partir desse momento aí do almoço, meu dia foi mega corrido, porque eu saí da aula de microbiologia, aí eu fui com os meus amigos lá pro centro, que é onde a gente tem essa aula de APS. Eles estavam indo TI APS 2 e eu tava indo TI APS 3. E aí, quando eu cheguei lá, eu precisava levar os documentos do carro num lugar pra terminar as transferências, ficar tudo certinho. E eu tinha marcado isso pra 6h25, era de noite, assim, né? Depois da aula. Só que eu pensei, tem esse horário do almoço, eu vou tentar adiantar o meu horário, porque eu já resolvo. E foi isso que eu fiz, marquei pra 1h10. Demoramos a achar uma vaga, porque lá tem vários rotativos, mas rotativo de 1-2 horas. E como essa aula é longa, eu precisava de um rotativo maior, e aí eu achei. Aí depois que eu achei o rotativo, peguei o Uber e fui nesse lugar que tinha que levar os documentos, que é muito difícil de estacionar, então nem tentei. E aí eu já levei os documentos lá, só que tinha fila e tudo mais. Aí quando eu voltei, não deu tempo nem de eu almoçar, pra vocês terem uma noção de como o dia foi puxado mesmo. Aí eu fui pra aula, e aí foi muito legal. Eu amei. Já tô com super expectativas. E a PS3 eu acho que vai ser o melhor EAPS. Eu dei muita sorte, assim, né? Porque eu falo que a APS é uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe exatamente qual vai ser o nosso professor. E no meu caso, que eu sempre fui pra turma que sobrava vaga, por conta de ser irregular, pra mim era mais inesperado ainda, né? Eu poderia cair em qualquer turma. E assim, eu sempre caí em boas turmas, eu gostei muito de todas as minhas experiências, e isso determina muito essa matéria lá, porque existem professores muito diversos. Como as turmas são menores, acaba que a gente tem uma variedade muito grande de professores, e naturalmente a gente tem variedade de didáticas, de costumes, de regras. Então, ontem eu fui conhecer tanto o meu grupo, que nós somos 5 pessoas, tanto o professor. E eu amei todo mundo, gente. Eu fui super bem recepcionada. Era uma turma que eu nunca tinha tido contato com ninguém. E eu gostei muito mesmo. E o professor, assim, gente, eu achei ele maravilhoso. Ele é médico da família e comunidade. E nessa matéria a gente vai começar a atender, né? Fazer a anamnese, ter esse contato mesmo. A gente já começa a atender daqui 21 dias, daqui 20, né, agora, no posto que a gente foi designado.
Então, a ideia é que a gente atenda, o professor vai estar na sala e os colegas também, se a pessoa autorizar, os colegas continuam e a gente faz a consulta. Claro, com o respaldo ali do professor, né? No final ele que vai determinar, porque a gente tá muito no início, mas é esse treino mesmo. E a ideia dessa aula inicial, a gente fez na faculdade para simular como eram os atendimentos, como seria, e assim, foi super legal. E ver o que o professor falava, assim, é umas coisas que a gente não pensa, sabe? Mas eu senti dessa matéria muito que ela ensina, assim, como a pessoa sair do seu consultório, da sua consulta, do seu atendimento, sentindo que ela foi escutada, resolvendo o problema dela, mas que ela sinta bem, que ela realmente acha que valeu a pena ter ido, sabe, na consulta. E eu achei tão legal, assim, a forma como ele aborda. E a gente vê que tem muita técnica nisso também, do atendimento. Achei super legal, gente. Amei o meu professor, amei o meu grupo. Estou super animada para essa matéria. Não tava esperando nada, ela me entregou tudo. E aí, quando ela acabou, eu já fui... inclusive, uma super coincidência. Eu fui comentar com o professor, né? Porque nitidamente dava pra ver que eu não era daquela turma. Porque todo mundo falava assim, porque em clínica a gente vê desse jeito, em pediatria a gente vê daquele outro jeito, porque no quarto período a gente tem essas 4 matérias já de atendimento, então eles estão tendo, os meus colegas, estão tendo todo esse intercâmbio de informações, eles aprendem coisas em APS, na clínica, na PED, e eles vão pensando junto. Como eu só tô fazendo em APS, eu não tenho essa referência, essa base, essa noção que eles têm, então, esse parâmetro mais, sabe? Eu já fiz uma matéria parecida e isso foi muito importante. Eu acho que eu estaria super perdida se eu não tivesse feito essa matéria, porque realmente, assim, e é até engraçado, porque como eu fiz uma matéria inteira, algumas coisas eu me sentia defasada, porque eles já estão tendo em clínica, em pediatria, mas outras, às vezes, eu me sentia até um pouco à frente, por conta de já ter feito uma matéria inteira. Então, teve coisas que eu já debati, e aí, às vezes, eu conseguia olhar para o atendimento e falar algumas coisas que eu achava que eu tinha um olhar mais apurado para certas coisas, porque eu fui treinada assim, né? Eu tive uma disciplina onde eu era cobrada daquela maneira. Então, assim, foi super legal. E aí eu fui comentar com o professor que eu não era daquela turma, e aí ele perguntou, de onde você veio, não sei o quê. E aí eu falei que eu tinha vindo da Unipampa, Universidade Federal do Pampa, e ele falou, eu fui lá fazer quando o MEC vai dar nota para as universidades, né, vai uma equipe para avaliar a universidade. Ele tinha ido lá, e eu fiquei, não é possível, gente, com tanto lugar para ele avaliar, com tanta coisa. Eu achei muita coincidência quando ele falou isso pra mim, foi super legal, e ele falava das professoras e eu lembro, eu sei quem é, não sei o que, e lá como é uma faculdade onde as turmas são menores, a gente conhece todo mundo. Então, assim, foi super legal, achei uma mega coincidência. E aí logo eu fui embora, porque meu rotativo já tava vencendo, vim pra casa, peguei um trânsito, né, era 6 horas, voltei e estudei um pouquinho, não consegui estudar muito, tô cansada. E aí, hoje, acordei, fui para fisiologia, a gente teve 2 horas de aula teórica e 2 horas de grupo de discussão. Confesso que fiquei estudando bastante ali para minha prova de amanhã. Aí almocei com a minha amiga Luísa, que a gente tá levando marmita agora, então a gente almoçou. E depois continuei estudando, aí parei, tive parasitologia, aula prática, e aí eu até gravei pra vocês o ciclo do carrapato, que começava lá no ovinho e terminava lá na fêmea, já regurgitada assim, cheia de sangue, pronta pra soltar os ovinhos. Então, foi bem legal, como toda aula prática de parasitologia. A prova já é segunda, então temos que estudar, vai ser o próximo tema. E depois, farmacologia, foi a última aula desse módulo. Gente, esse módulo foi minúsculo. A prova foi semana passada e o módulo já acabou. E aí, agora falta exercício, e depois, que é sexta, e depois a apresentação de trabalho, que o meu grupo vai apresentar, que é segunda. E eu vou apresentar também, consequentemente. E é isso. Agora bora estudar. Vou focar aqui nos meus cards, no meu Anki, comendo a minha
pipoquinha. E esses são os planos da noite. Vamos ver se eu não vou dormir muito tarde, espero que não. E amanhã temos aí trabalho, academia e estudos. Bom dia, gente! Tô aqui me arrumando para ir para a faculdade. Vou deixar vocês aí enquanto eu coloco meu sapato. Tô terminando de me arrumar. Não sei que horas são, mas eu acho que deve ser umas 7h10. Vou pegar meu relógio ali pra olhar. Acordei, era 6h40. Estou terminando aqui. Já tô fazendo a minha malinha também da academia. Eu ia já com o macaquinho, mas no final desisti. Coloquei essa roupinha aqui, confortável mesmo. Amo esse tipo de calça assim, molinha pra ir pra faculdade. Dá de 10 aqui em jeans. E é isso. Agora, só terminar de colocar as minhas coisas dentro da bolsa e tomar café pra ir. Ontem eu fiquei estudando, deu pra estudar bem, mostrei pra vocês, né? Tava estudando até mais tarde. Aí já fui dormir, mas ontem eu tava super animada. Eu sou uma pessoa assim, entre estudar de noite. Não gostaria de ser assim, mas entre estudar de noite, mesmo cansada, e acordar de manhã pra estudar, eu prefiro estudar de noite. Mas tem hora que eu até me forço a fazer isso, de acordar de manhã e tal. Mas não sei se funciona ou se eu só sou boba de não aproveitar assim o jeito que eu sinto que eu rendo mais. Agora são 7h06, achei que tava mais tarde. Então, vou colocar o tablet ali na bolsa, juntar tudo, já colocar no carro e tomar café. Separar também minha comida. E aí, como eu falei com vocês, agora de 8 às 10 eu tenho bioquímica, de 10 a meio-dia eu tenho prova, porque não deve ser todo esse tempo, né? E depois vou almoçar, aí vou trabalhar, aí se sobrar um tempo eu vou já começar a ler um artigo que eu preciso, se não, eu vou pra academia, volto, leio o artigo e começo a estudar pra prova de segunda, que semana que vem vai ser punk, são 3 provas, apresentação de trabalho. Então, mas eu sempre fico feliz quando tá chegando um momento assim, porque, tipo, esse semestre, eu acho que são 3 semanas assim, caóticas, eu vou até conferir. E aí, tá passando a primeira, né, já. Então, isso eu entendo como um bom sinal. Em casa por aqui, gente. Cheguei, era umas 7, um pouquinho antes até, eu acho. Agora são 7h23. Tava respondendo o WhatsApp, resolvendo algumas coisinhas e comendo o mistinho que a minha mãe tinha feito pra mim. Como eu não fiquei hoje a tarde toda na faculdade, não, eu só tenho aula de manhã. Eu só tive aula de manhã? Hoje é quinta-feira, eu só tive aula de manhã. Então, almocei. E aí agora eu comi o lanche. Tô muito feliz com hoje, né? Teve a prova, que eu não vim falar, né? Não falei nada, inclusive. Tô meio perdida aqui no tempo. Mas hoje eu tive aula de bioquímica de manhã. Parecia ser uma aula bem interessante. Quero muito estudar o assunto depois, mas confesso que estava, assim, empenhada em revisar pra prova com os meus amigos. E aí a gente ficou estudando. Depois fomos para a prova. Na hora, assim, me deu um negócio, tipo, ai meu Deus, não sei responder nada. E aí depois, né, eu fui fazendo e tudo. E aí depois eu fui conferindo. Eu tenho uma memória muito boa, assim, para as coisas. Então eu consigo sempre conferir minha prova toda no final. Colocando no ChatGPT, perguntando para as pessoas. E eu acho que eu fui muito bem. Espero mesmo que eu tenha ido.
Mas de maneira geral, acho que eu fui bem, fiquei feliz com isso. Então, foi muito bom, assim. Não caiu, eu achava que ia cair mais outras coisas, caiu outras coisas, por isso que às vezes eu não tinha tanta segurança, porque eu acho que eu foquei mais em outros pontos. Mas, no final, eu sabia responder, eu só não tinha tanta segurança quanto eu teria com outros assuntos, outros pontos da matéria, de maneira geral. Mas foi uma boa prova, tô feliz. E aí, de tarde, eu almocei e logo já fui trabalhar, que como essa semana eu não tinha conseguido trabalhar tanto quanto eu gostaria, né, todos os dias, porque eu tava empenhada aí na prova. Então, eu já tava com essas pendências de trabalho, fiquei muito feliz que hoje eu consegui fazer tudo que eu precisava, tudo mesmo. E na academia, que eu não vou, gente, tem muito tempo. Porque primeiro foi o começo das aulas. Depois, quando eu tava começando a me adaptar, aí veio a notícia do carro. E aí fui atrás de resolver tudo, né? Até essa semana, até terça-feira, eu ainda tava levando documento e leva pra vistoria, e olha, e vai, e busca, e assina. Então, eram coisas assim que estavam tomando meu tempo. E a gente já não tem muito tempo sobrando, né? Mas agora que tá tudo certo, tudo finalizado, agora é só curtir. Quero voltar muito com a academia. Já fiz a programação da semana que vem, porque semana que vem vai ser punk, tem 3 provas. Então, não temos tempo a perder. E aí eu já fui pra academia, fiquei muito feliz. Fiz 1h20, mais ou menos, com uns 40 minutos de musculação, uns 40, 50, e uma meia hora de aeróbico. Aí vim pra casa, tava resolvendo essas coisinhas, agora eu vou tomar um banho e estudar. Tô em dúvida por onde eu começo. Pra hoje eu queria estudar parasitologia e ler um artigo que eu tenho que ler pra segunda, mas a ordem que eu tinha colocado era o artigo primeiro, mas eu acho que eu vou colocar parasitologia antes, que eu acho mais interessante primeiro, e segundo que, ler, dá pra ler na cama, já, indo dormir. Agora estudar e tudo tem que ser na mesa, né, então eu vou aproveitar depois que eu sair do banho pra já ir estudando parasitologia. E é isso, estou triste porque minha garrafinha... Eu sempre ando com ela pra todo lado, gente, é minha marca registrada, eu ando assim na faculdade e é isso. Mas eu sei que eu bebo muita água, já bebi uma dessa hoje, já tá cheia, já vou beber de novo. Tem dia que eu bebo 2, 3, isso aqui tem 2 litros. Só que a alça dela, quebrou, tá vendo? Eu acho não, vou ter que arrumar outra, porque ela tá caindo, o trem já é um trambolho, né? Com a alça que não tá funcionando, fica muito ruim. E, a alça acaba ajudando demais a segurar ela. Então, eu vou procurar uma garrafa agora pra ver se eu encontro alguma que eu goste. Eu posso comprar uma igual, mas eu queria ver outras opções também. Porque me ajuda muito, gente, muito mesmo. Eu bebo muita água, mas eu nem percebo, porque eu tô com água o tempo inteiro. E é algo até que eu acostumei. Antes de morar sozinha, antes de ir pro Uruguaiana, eu era eu só bebia água gelada. Se não tiver gelada, eu não bebo, não sei o quê. Só que lá era galão de água e eu não tinha geladeira só minha, né? Então eu não ia colocar um galão de água dentro da geladeira. E aí eu acabei me acostumando, bebendo água natural. Eu ainda prefiro gelada, mas é a minoria do tempo que eu bebo é gelada. Hoje eu bebo água natural normal e faz muito bem, né? Convenhamos que beber água é muito importante. Então, é isso. Semana que vem tô super animada para as provas ao mesmo tempo. Para estudar cada coisa, assim. Tem parasito, depois tem farmaco e depois tem fisiologia cardíaca. Uma é segunda, até quarta, até sexta. Hoje eu contei, gente, são 6 semanas com 3 provas esse semestre. É de sair de baixo mesmo. Meu Deus, é muita coisa. Mas a primeira já tá chegando aí, já fiz 2 provas. E, gente, hoje tá com clima de sexta-feira, que eu tô, assim, em negação que amanhã é sexta e não é hoje sexta. Juro.
Meu Deus, toda vez que eu penso nisso eu fico deprimida. Mas amanhã é sexta-feira, né? E aí eu tenho fisiologia cardíaca de manhã. Depois de físio eu tenho farmacologia, vai ser exercício. Depois de farmaco eu tenho GD de fisiologia. E de tarde, depois dessa aula, eu vou trabalhar com as mentorias. Tenho uma mentoria do Labor e tenho algumas do Hospital Questiona. Então, essa é a programação do dia de amanhã. Vamos com tudo. E agora, tomar banho e partiu estudar. Mas é isso, gente. Tô feliz com a semana, feliz com o dia. Só podia ser sexta-feira pra ficar melhor. Mas tá ótimo. Oi, amigos. Bom dia por aqui. Chegamos na sexta-feira. Hoje é dia 4 de abril. E vamos com tudo para esse último dia da semana. Agora são 7h30. Eu vou tomar um café rapidinho e vou ir. Hoje, como eu comentei ontem, eu tenho fisiologia, 2 aulas de fisiologia, uma prática e uma teórica e farmacologia. E é isso a programação das aulas. Depois tenho mentorias e depois acaba os compromissos da semana. Vou pegar minha bolsa agora, tomar um café. Hoje eu tinha esquecido de contar pra vocês, que eu só descobri isso ontem à noite. Mas hoje vai chegar a blusa do Intra, da minha turma. Todo ano tem um campeonato entre as turmas de medicina. Aí são vários esportes. E aí todo ano as turmas fazem blusa pra isso. Confesso que a minha parte que eu tô mais animada é pela blusa, que chega hoje. E também tem uma bandana, que é bem tradicional das turmas terem. E a gente vai ter nossa primeira. É o segundo Intra que a gente participa, mas é até uma piada, que todo início de ano, a turma que entra no primeiro semestre não tem blusa no Intra. Então a gente sempre joga sem blusa. Então esse é a primeira vez, na verdade, que a gente vai ter blusa pra jogar. Então é isso. Agora eu vou pegar minha bolsa e vou ir tomar café. Oi, gente. Tô aqui no intervalo entre as mentorias. Já dei uma mentoria do Labor. Foi a primeira do mês de março. No Labor, que pra quem não sabe, eu acho que eu nunca comentei aqui, né? Mas nessas férias, até um pouco antes, né? Até porque eu tive as férias mais curtas esse semestre por conta da greve. Então eu tive aula em janeiro e tudo. Mas desde novembro, eu e a Luísa, pra quem não conhece a Lu, vou deixar a carinha dela aqui, o @ a gente desenvolveu uma mentoria e pensamos em tudo. E a gente fez esse projeto aí por muito tempo e lançamos ele em fevereiro com o Plano Ouro. O Plano Ouro é um plano que dá acesso a 10 mentorias individuais no ano, mais as mentorias coletivas, que ocorrem 2 mentorias a cada mês, e todos os materiais, a plataforma com as aulas. Gente, gravei muitas aulas aí nas minhas férias. E, além disso, também temos acesso ao WhatsApp. E aí tem o Plano Prata, que o Plano Prata a gente tem uma mentoria individual no plano todo, as mentorias coletivas, a plataforma, os materiais e acesso ao WhatsApp. E agora a gente lançou o Plano Bronze, que a gente abre algumas vagas em alguns meses, com 1 mês de acesso à plataforma e uma mentoria individual. No momento, Plano Ouro e Plano Prata 100% preenchidos. Realmente a gente preza muito por esse cuidado, essa atenção. Hoje a gente passa 1h30, 2 horas. As mentorias iniciais normalmente vão até 2h30, realmente para que a gente conheça a pessoa, converse, crie o cronograma, ajude da melhor maneira. A gente continua com esse acompanhamento, eu e a Lu que faz pelo WhatsApp. Então, assim, é um trabalho
que demanda da gente, então ele precisa ser no número limitado, por isso que hoje a gente já tem preenchido as nossas vagas ouro e prata, e de acordo com a nossa disponibilidade no mês, a gente abre algumas bronze. Esse mês acredito que a gente não vai abrir, mas isso tudo a gente sempre deixa avisado no grupo de interessados. Vou deixar o link do grupo aqui embaixo, para caso algum de vocês queira entrar e realmente acompanhar se a gente vai abrir novas vagas, conforme a gente for soltando lá as informações. Mas então, só para recapitulando, só para vocês entenderem sobre o labor, e sempre que eu falar sobre o labor é isso. E hoje eu dei a primeira mentoria, né? Como eu falei, o Plano Ouro são 10 mentorias no ano. E aí eu tenho os meus mentorandos do Plano Ouro, a gente começou abril agora, né? Hoje é dia 4. E aí eu dei a minha primeira mentoria, e aí eu tenho atendimentos ao longo de todo o mês com os meus mentorandos. E, como eu contei pra vocês, temos look novo. Olha, gente, que coisinha mais linda. O número é só de enfeite, tá? Porque eu não vou jogar nada no Intra. Essa é a blusa da minha turma do Intra. Tá aqui, Medicina 167. Amei, amei. E todo ano, não sei se eu já expliquei aqui no... Essa é a primeira vez que a gente está com uma roupinha. E eu amei muito. Sempre quis ter uma blusa do Intra, com certeza. Pelo menos uma vez na semana eu vou com essa blusinha pra aula. E eu amei demais. Então é isso. A cor da minha turma é verde rosa. E eu amo essas cores, gente. Eu queria desde o início que fosse assim. O nosso personagem mascote, né? São os Padrinhos Mágicos. Então, eu amo. Eu amo, amo, amo. E além disso, outra coisa que veio... Eu vou ter que pegar, que eu acho que eu coloquei no meu armário. Um segundo. É a minha bandana, gente. Olha que coisa mais linda. Medicina UFMG 167, 2024-2029. E esse é o nosso brasão. Assim. Aqui tá ao contrário, porque qual que é a ideia da bandana? Aqui é muito comum, todas as turmas têm. E a ideia é que a gente use... Claro, você pode usar do jeito que você quiser, né? Mas a ideia é que a gente use assim como blusa. Principalmente em festa. Assim, fica lindo. Eu amei muito, né? Com nada por baixo, assim, só a bandana como blusa. E aí tem esse lado. E também tem esse lado daqui. E aí a gente escolhe qual lado usar. Mas eu acho que fica lindo. Eu sempre quis ter uma bandana. Eu só tinha um body, assim, que eu usava mais quando eu ia em alguma festa. Mas agora eu tenho a bandana da cor da minha turma. Amei. Tinha outros produtos também. Não eram só esses, mas esses foram os que eu comprei. Tinha uma caneca, tinha leque. Então, muito lindo. Estava super animada. Comprei produtos também do Kit Calouro, porque eu me sinto uma eterna caloura. Brincadeira, mas porque eu queria uma blusa de frio da faculdade. Ainda não chegou, mas quando chegar eu mostro aqui pra vocês. E comprei uma outra... Ah, era uma saia. Uma saia pra usar nos dias de calor. Na faculdade, provavelmente. Então, é isso, mas fiquei super feliz. O Intra começa esse final de semana, mas não jogo nada. E não sei se vou comparecer, porque semana que vem tenho 3 provas, né, gente? Então, assim, trabalho, descanso e estudos vão dominar o meu final de semana. Até que trabalho não. Hoje eu vou trabalhar bastante, né? Tô trabalhando desde as 5 e devo ir ali até umas 9 horas. E eu tô na minha cabeça que eu tô começando a trabalhar 3 hoje. Eu não sei de onde que eu tirei isso. Mas 3 eu ainda tava em aula, né? Então nem tinha como. Deixei as mentorias, a maior parte, mais pro meio do mês. Porque como eu falei, semana que vem vai ser bem puxado. E no meio do mês tem feriado. Eu vou estar com semanas mais tranquilas. Então eu vou trabalhar mais nessa época.
E por enquanto, muito estudo, porque semana que vem com tudo. Tô numa pausa de mentoria, a próxima é 7h30, faltam 4 minutinhos. Então vou voltar ali. E é isso, basicamente, gente. Hoje tive aula de fisiologia de manhã, a última aula antes da prova. Não, falta ainda aula, porque a prova é só sexta. Depois tive farmaco, que foi uma aula de exercício. E por último, tive aula prática de fisiologia. A gente treinou tanto medir pressão, que é algo que eu já tinha feito no primeiro semestre. No segundo semestre eu acho que eu não cheguei a medir. E agora a gente tá indo aí de novo com a aula de medir pressão. E a ausculta também cardíaca. Foi bem legal, assim, cada vez chegando um pouquinho mais perto da clínica. Então eu fiquei bem feliz. Logo já vim pra casa, descansei alguns minutinhos e já fui pro trabalho. Então é isso, gente. Bora continuar aqui. Estou quase vencendo essa sexta-feira e bora com tudo. Oi, pessoal. Sábado já por aqui. Ontem eu terminei as mentorias, era ali por volta das 9. E aí, tava um caco, gente. Eu ainda tô... Eu no início tava achando que eu tava ficando doente, mas eu acho que é só dor da academia mesmo. Mas eu tô sentindo uma dor no corpo ainda. E aí eu tava um caquinho ontem. Nossa, eu fiquei tão feliz que a semana tinha acabado. Aí pedi um lanche pra comer com a minha mãe. E a gente assistiu série. Não fui dormir tão cedo quanto eu gostaria por conta da série. Fui dormir umas 00:30. E acordei hoje, já saí, já fui resolver algumas coisas. Voltei. Hoje vai ser um dia de estudos e de descanso. Tava trabalhando, né? Tava editando esse vídeo, vou fazer a capa e tudo pra postar pra vocês. Mas é basicamente isso, gente. Eu agradeço muito por vocês terem me acompanhado em mais uma semana. Estou me esforçando bastante para tentar trazer conteúdo para cá e para o Insta ao mesmo tempo. Para quem ainda não me segue, vou deixar o arroba aqui. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Agora a gente também tem o Hypar, que depois que você curte, se não vier naturalmente ali na parte dos comentários, só arrastar pro lado que você consegue hypar, e é muito importante para que o vídeo atinja mais pessoas. Então, quem puder sempre tá clicando nesse botãozinho, acho que você pode hypar até 3 vídeos na semana. Então, é isso, gente. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal, estamos rumo a 11 mil inscritos. Um beijão e até a próxima semana, gente. Tchau, tchau!